que acontece com uma igreja que passa dos 40 anos? Então, quando nós realizamos essa série de mensagens nesse mês de outubro, o nosso desafio foi pensar que, graças a Deus, chegamos até aqui, há 41 anos de existência, o que não é tão comum assim, uma igreja com tanta longevidade, mas ao mesmo tempo acreditando de que Deus ainda tem muito mais para nós. Deus ainda quer trabalhar em nós e usar nossas vidas para trabalhar em tantas outras vidas. Então, tudo não é o bastante. Chegar aos 40 não foi o bastante. Foi bom, mas não é o bastante. Todas as experiências que nós tivemos com Deus, todas as pessoas que foram curadas, todas as mulheres que aqui entraram estéril e saíram com um bebê num colo, não foi o bastante. Todas as curas que nós presenciamos, todos os casamentos que foram restaurados, todas as pessoas que largaram seus vícios, foi bom, mas não foi o bastante. Cremos que Deus ainda tem muito mais para as nossas vidas. E isso eu falo tanto de uma perspectiva maior, comunitária para todos nós, mas também individual. Eu não sei em que nível está o seu relacionamento com Jesus. Se você é do tipo de pessoa que ainda não começou uma caminhada com Jesus, se você é uma pessoa que está iniciando, dando os primeiros passos nessa fé em Jesus, ou se você é uma pessoa que já caminhou bastante com Jesus. Mas seja qual for o momento de vida que você se encontra, o desafio dessa série é pensarmos, primeiro, de que Deus quer se relacionar conosco, mas um relacionamento que saia da superficialidade, que seja profundo. E segundo, o desafio dessa série é nos levar a dar então um passo a mais na nossa relação com Deus. Aqueles que não começaram, que dê os primeiros passos, aqueles que começaram, acelerem um pouco o passo, e aqueles que já começaram muito tempo essa caminhada com Jesus, que entendam que não foi o bastante. Jesus ainda tem muito mais para trabalhar na sua vida. Algumas pessoas ao longo dessa série me procuraram, disseram: olha, Wilson, essa série foi bem bacana, Deus falou muito comigo em alguns pontos, e eu penso, que bom, porque também Deus tem falado bastante comigo através dessa série de mensagens. Então, se esta série de mensagens te ajudou a pensar em que momento você se encontra de vida, e onde Jesus aparece nesse seu momento de vida, e se essa série te incentivou a dar alguns passos a mais em um relacionamento mais profundo com Deus, então nós atingimos os nossos objetivos com essa série de mensagens. Para fazer essa série de mensagens, nós contamos com a história daqueles que eu acredito que foram os principais personagens do Antigo Testamento. A gente começou essa caminhada dessa série falando de Abraão, Moisés e Davi, não necessariamente nesta ordem, que são para mim aqueles que são os três principais personagens do Antigo Testamento. Toda a história de Israel praticamente se constrói em cima desses três nomes. Hoje eu quero falar sobre essa série de vocês. O tema dessa noite é mais que um simples discurso de fé. E para conversar com vocês sobre uma fé que extrapola o discurso, que não se limita ao discurso, que uma fé ativa, uma fé que traz implicações na vida pública e privada, eu escolhi encerrar essa série com aquele que considero ser o principal personagem do Novo Testamento. Obviamente que eu estou falando, não estou colocando Jesus nessa comparação, porque Jesus está acima de qualquer comparação, mas se você tem dificuldade com isso, então, digamos que eu vou falar essa noite da pessoa mais importante depois de Jesus, do Novo Testamento, uma das pessoas mais importantes da história do cristianismo e também da história da humanidade. Eu imagino que alguns de vocês já imaginam de quem eu estou falando. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Paulo e observar como é que foi um pouquinho a vida deste homem que dá o nome ao nosso estado e em que momento da vida Paulo chegou que ele viu que tudo não era o bastante. Para isso, eu te convido a me acompanhar na leitura de Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 14. Se você quiser, não trouxe sua Bíblia, você não tem no seu celular, a gente vai estar projetando aqui também. E especificamente nessa noite, decido usar a nova versão NVT, nova versão transformadora, isso. É uma versão nova que me parece bem agradável para o texto que a gente vai estar compartilhando nessa noite. Filipenses, capítulo 3, abra o seu coração, Deus te trouxe aqui, Ele quer falar algo muito especial com você, através dessa seguinte passagem. Não colocamos, Paulo diz,
Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. E era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, o apóstolo Paulo diz, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E Paulo ainda continua dizendo, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Até aqui. Quando a gente lê os primeiros versículos da carta de Paulo à igreja de Filipe, quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ver os primeiros 3 versículos. Nós temos uma impressão de que Paulo, neste capítulo 3, ele inicia com uma grande preocupação, a preocupação de lidar com os falsos mestres que estavam entrando na vida da igreja. Quando a gente lê a carta por completo, mas especificamente o início do capítulo 3, nós temos a impressão de que alguns falsos mestres entraram na igreja, começaram a fazer parte da igreja e estavam ensinando de que para que a pessoa possa ser aceita por Deus, ela tem que fazer alguns sacrifícios, ela tem que obedecer alguns ritos da religião. Para a pessoa ser aceita por Deus e conseguir suas bênçãos, ela tem que fazer algo por Deus. Ela tem que obedecer alguns determinados rituais, especificamente para a igreja de Filipe, rituais da religião judaica. E aí sim, talvez, quem sabe, se essa pessoa for muito esforçada, ela conseguiria a aprovação de Deus e as bênçãos de Deus. Fazendo o ritual certo, conseguiriam as bênçãos desejadas. Era isso que esses falsos mestres estavam ensinando para a igreja dos filipenses e que Paulo quer combater. Paulo quer combater no capítulo 3 dos Filipenses essa ideia de que pelo nosso desempenho religioso e espiritual podemos conseguir algo com Deus, com base no nosso desempenho, na nossa performance espiritual. E aí então, uma vez que esses falsos mestres estão ensinando isso, e até mesmo chamando a atenção para si, olhem como somos religiosos, e é por isso que somos bem-sucedidos, é que então o apóstolo Paulo começa a argumentar com eles. E aí, a partir do texto que nós lemos, Paulo fala para eles assim, bom, vocês querem falar então de performance, vocês querem falar de currículo, vocês querem falar de desenvolvimento, de status, deixa eu falar um pouquinho de mim então. O apóstolo Paulo começa apresentando o seu currículo, ele põe o currículo na mesa e ele fala que ninguém deve ter motivos para confiar nos esforços humanos, mas para aqueles que querem ter, Paulo diz, olha, se o assunto é esse, eu tenho mais motivo do que qualquer um de vocês. Nos lábios,
de qualquer pessoa, essa frase seria uma completa arrogância e um tremendo exagero. Mas nos lábios do apóstolo Paulo, essa frase não passa de mera modéstia. Ele pegou leve para falar dele mesmo. Porque, de fato, uma frase não cai tão bem uma pessoa como essa frase cai para o apóstolo Paulo. Se alguém pensa ter motivos para confiar nos próprios esforços, Paulo tem moral para dizer isso. Eu tenho motivos. Eu tenho motivos. Eu não sei quantos de vocês conhecem muito bem a história do apóstolo Paulo. Como eu falei na introdução, Paulo é considerado não apenas um dos mais importantes cristãos do primeiro século e da história do cristianismo, mas como uma das principais personalidades da humanidade. Paulo é autor de 13 dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Quando você pega o seu Novo Testamento, 13 livros dos 27 que foram escritos, Paulo escreveu. A Bíblia nos fala que Paulo foi ensinado, tutoriado por um homem chamado Gamaliel, que era um dos principais rabinos de sua época. Acrescenta-se a isso o fato de que Paulo, quando você começa a pegar os escritos de Paulo e o que se escreveu sobre Paulo, Paulo tinha uma habilidade rara, quase que única, para dialogar com qualquer pessoa que seja. Ele conseguia falar tanto com o escravo quanto com o imperador. Ele conseguiria falar tanto com soldados quanto com governadores. Paulo tinha habilidade para falar, tinha articulação, ele conseguia esclarecer, entrar em debates e explicar, elucidar aquilo que parecia inexplicável. Suas cartas também demonstram isso, uma habilidade única para escrever e tornar claro aquilo que talvez é obscuro ou confuso. Paulo foi responsável, direta ou indiretamente, pela plantação da maioria das igrejas do Novo Testamento. O que você acha de um currículo desse? Mas espera que tem mais. Se isso não fosse o bastante, em 2 Coríntios, Paulo vai aumentar um pouquinho esse currículo. É como se naquela apresentação você coloca os lugares que você trabalhou, Paulo vai colocar aqui no currículo dele. Aliás, terça-feira às 20 horas estaremos estudando o livro 2 Coríntios, você não pode perder, vai estar contando ponto para a ovelha do mês, não deixe de vir terça-feira aqui na igreja para estudar 2 Coríntios. Paulo vai fazer uma apresentação do seu currículo, daquilo que ele fez, as suas habilidades profissionais. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27, Paulo diz o seguinte: eu trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi as contas, Paulo diz, perdi as contas de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. E aí ele continua. Eu realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos com meu próprio povo, bem como o dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, enfrentei perigos por causa dos homens que se diziam irmãos, mas não eram, esses são os mais perigosos. Tenho trabalhado, Paulo diz, tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Tenta imaginar a cena, daqui a alguns anos, nossa igreja crescendo, e eu dizendo para vocês, olha, a gente vai precisar contratar um pastor auxiliar, alguém que nos ajude no pastoreio. E vocês me perguntem assim, mas como é que é esse pastor? Eu apresento esse currículo aqui para vocês. O que vocês acham? Você acha que dá para contratar alguém assim? Das duas umas, você fala, nossa, que extraordinário, alguém assim. Ou você pode pensar, nossa, que homem azarado, né? Tudo de ruim aconteceu com ele. Nos nossos dias, alguém diria, deve estar com um pecado, porque ninguém sem pecado sofre tanto assim. Mas não, esse é um currículo de alguém que efetivamente viveu pela causa do Evangelho. Alguém que realmente se entregou pela causa de Jesus. Ou seja, quando aqueles falsos mestres começam a ouvir o currículo de Paulo, no quesito currículo,
não dá para comparar. Não dá para entrar em disputa com o apóstolo Paulo, porque realmente acho que ninguém fez mais do que ele pelo cristianismo. Mas Paulo ainda continua. Talvez os falsos mestres começaram a ir embora e falaram, não, peraí gente, tem mais. Deixa eu falar um pouquinho das minhas origens, da minha família, do meu berço. Paulo diz que foi circuncidado ao 8º dia de vida. Isso apenas um judeu de nascimento poderia experimentar. Quando Paulo usa essas palavras aqui nesse texto, possivelmente ele está dando a entender de que esses falsos mestres não eram judeus de nascimento. Eles eram prosélitos, ou seja, vieram a se converter ao judaísmo. E esses falsos mestres que vieram a se converter ao judaísmo estão contando vantagens por ser judeus agora de conversão. E Paulo fala, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Se vocês acham que é vantagem ter se convertido ao judaísmo, deixa eu contar para vocês a minha história. Eu sou judeu de nascimento. E não apenas judeu de nascimento, eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim possivelmente é a terceira mais importante tribo da história de Israel, ficando atrás apenas da tribo de Judá, de onde se originaram os reis, e da tribo de Levi, que servia no sacerdócio. A tribo de Benjamim era tão importante, que quando Israel saía em guerra, a tribo de Benjamim saía na frente. E o grito de guerra era, atrás dos benjamitas, israelitas. Porque os benjamitas eram extremamente habilidosos na guerra. Uma hipérbole que é usada na Bíblia é que um benjamita conseguiria acertar uma flecha num fio de cabelo. Óbvio que isso é um exagero, mas isso demonstra a habilidade que eles tinham para a guerra. Acrescenta-se a isso o fato de que da tribo de Benjamim surgiu o primeiro rei de Israel, que é Saul, a quem se atribui a organização militar de Israel. Paulo vem de uma família nobre, Paulo vem de uma família especial em Israel, a tribo de Benjamim. E ainda em Atos a gente vai ler alguns relatos, Paulo dizendo, por exemplo, que ele tinha cidadania romana, o que era algo extremamente raro e que concedia diversos benefícios para ele. Fatalmente, por ter cidadania romana, ele tinha mais direitos do que qualquer outro judeu. Ele tinha o benefício de nascimento de judeu, mais os benefícios de ser um cidadão romano. E ainda Paulo vai dizer que ele é filho de fariseu. Eles crescem dentro de um lar extremamente religioso. Ou seja, para esses falsos mestres que estavam tentando basear a sua espiritualidade no simples fato de terem se convertido ao judaísmo, Paulo fala, não dá para competir com vocês. Eu venho do berço, meu sangue é quase que azul. Faço parte de uma família especial dos israelitas, coisa que vocês nunca vão conseguir. E aí talvez os falsos mestres desistiram da briga e falaram, peraí gente, tem mais um pouquinho ainda. Paulo fala, deixa eu acrescentar só mais 2 coisas para vocês. Uma delas é que eu era um fariseu. Os fariseus, eles eram um segmento dentro do judaísmo, o principal e mais zeloso segmento religioso do judaísmo. E Paulo diz que ele era extremamente religioso, ele levava a sério, à risca, a sua prática judaica. E Paulo era tão devoto do judaísmo, que quando o cristianismo começou e ele considerou que o cristianismo era uma seita judaica e uma ameaça ao judaísmo, Paulo se propôs a exterminar a igreja. E ele vai falar ainda nesse texto de que, quanto à justiça, ele cumpria a lei com todo rigor. Sabe o que é isso, cumprir a lei com todo rigor? Não, talvez na sua versão está escrito que ele era irrepreensível. É que ninguém poderia cobrá-lo de falar assim, Paulo, isso aqui você não fez que a religião pede. Ele falaria, eu fiz e fiz dobrado. Os fariseus, para vocês terem uma noção do quão exagerados eles eram na sua prática religiosa, a lei judaica dizia que todo judeu deveria jejuar pelo menos 3 vezes por ano, nas principais festas. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Você consegue imaginar jejuando 2 vezes por semana? Só de pensar isso já dá fome já, né? Eles jejuavam 2 vezes por semana. A lei mandava 3 vezes por ano, eles faziam 2 vezes por semana. Para você ver o quanto eles eram entregues, devotos à religião. Ou seja, para esses falsos mestres, não tinha como competir com um currículo igual ao do Paulo. Não tinha como competir com o berço de onde Paulo vem, da família que Paulo vem. Não tinha como competir com Paulo na sua prática religiosa. Só que um dia,
Um dia o Paulo chega naquele dia que a gente está conversando nessa série, de que tudo não é o bastante. Teve um dia que o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, querendo dar fim. Paulo queria matar a igreja, e nesse intuito de matar a igreja, ele encontrou com Cristo vivo. Ele teve um encontro com Jesus que mudou completamente a sua vida. O impacto que o Paulo teve com Cristo foi tão grande, mas tão grande, que o perseguidor da igreja, depois desse encontro com Cristo, passou a ser o promotor da igreja. O encontro com Cristo virou a vida do Paulo do avesso. Porque encontros com Cristo têm essa potencialidade. Quando a gente se encontra com Cristo, nós nunca mais somos o mesmo. Paulo um dia sai de Jerusalém para matar a igreja. No outro dia ele volta e não apenas não quer mais matar a igreja, como começa a anunciar. Gente, sabe aquilo que eu estava falando? Esquece tudo. A igreja está certa mesmo. Jesus está vivo mesmo, e eu tive um encontro com Ele, e Ele me disse que perdoa pecados, e Ele me disse que quer transformar vidas, e Ele me disse que quer fazer parte da vida de todas as pessoas. Vocês precisam se entregar a Jesus. Paulo começa a ser, a partir desse episódio, o maior propagador que já se ouviu falar do cristianismo, por um simples encontro com Cristo. Só para você ter uma noção do que representaria isso, o que representa Paulo, que era perseguidor da igreja, se transformar em promotor da igreja, em proclamador da igreja. Tenta visualizar a seguinte cena. Agora é aquela hora que a gente usa a imaginação, tá? Tenta imaginar essa cena. Você ouve no Fantástico agora, chegando em casa, você liga a TV, faz seu prato e vai para o sofá, que eu acho que vocês fazem, a maioria de vocês fazem isso, né? Janta no sofá. Você liga a TV e a notícia é: o Bin Laden está vivo. Mas não tinha morrido? Não tinha, não tá vivo. E mais, está seguindo Jesus Cristo agora, está proclamando Jesus por onde quer que ele vá. E mais, disse que quer plantar uma igreja nos Estados Unidos. Você consegue imaginar essa cena? Imagina o Donald Trump falando: como é que é? Está vivo? Como é que é? Está seguindo Jesus? Quer plantar uma igreja nos Estados Unidos? Como é que seria isso? Se você consegue visualizar isso, é mais ou menos isso que representou Paulo, de perseguidor a proclamador da igreja. Teve um dia que os discípulos estavam reunindo e Barnabé bateu na porta e os discípulos ficavam escondidos, né? Então devia ter um código secreto, uma palavra cruzada, alguma coisa. E a hora que Barnabé chega junto com os discípulos, ele traz um amigo novo para a célula, o Paulo. Que todo mundo estava com medo e o Barnabé fala: não, peraí, fica tranquilo, gente. Agora o Paulo é amigo, agora o Paulo é irmão. Agora o Paulo também é missionário. Esse foi o impacto da conversão de Paulo no primeiro século. O currículo do Paulo é invejável. Paulo tem moral para dizer: olha, se alguém tem algo para se garantir, talvez foi aí que nasceu aquela música, esse cara sou eu. Se alguém tem condições de dizer assim: ó, está aqui a minha carta, que me dá uma referência ao meu respeito, que me dá crédito, esse cara sou eu, o apóstolo Paulo diria. Só que é interessante que Paulo parece não dar muito valor para isso. Paulo olha para todas essas coisas que estão no seu currículo, na sua experiência de vida, e ele simplesmente ignora essas coisas. Ele mesmo diz: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes. Aquilo que daria moral para qualquer pessoa, aquilo que daria status, abriria a porta para qualquer pessoa. Paulo diz: para mim, isso é insignificante. Eu queria fazer uma pausa aqui com vocês, rápida. E nós vamos nos atentar um pouco a essa fala de Paulo, porque ela é extremamente profunda e nossa mensagem começa exatamente aqui. Porque Paulo olha para o seu passado, de ter trabalhado bastante, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, para o seu status social, da família que venho. Paulo olha para o seu desempenho
Bom, invejável não, porque inveja é pecado, né? Seu exemplo religioso admirável. A gente não tem inveja, a gente admira, né? Seu exemplo religioso admirável. Paulo olha para tudo isso e fala, gente, tudo isso aqui é insignificante. Ele olha para o passado, para todas essas coisas que constam no seu currículo, e ele fala que isso não serve de absolutamente nada. E é importante que se diga que Paulo não está dizendo de um passado ruim. Paulo não está dizendo assim, gente, eu sou um ex-viciado, eu sou um ex-drogado, eu sou um ex-adúltero, ele não está falando nada disso, de coisas ruins que se largaram, que ficaram presas no passado por conta de Jesus. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de coisas extremamente positivas. Até mesmo quando ele fala que foi perseguidor da igreja, a ênfase não está em ser perseguidor da igreja, mas de ter perseguido a igreja por conta do zelo. Ele foi tão zeloso que até a igreja ele perseguiu. Mas ele olha para tudo isso e ele fala, gente, tudo isso para mim é insignificante. Sim, muitos gostariam de ter feito o que eu fiz. Sim, muitos gostariam de ter nascido na família que eu nasci. Sim, muitos gostariam de ter esse reconhecimento popular. Nossa, é o irmão da oração. Sabe o irmão da oração, que todo mundo pede oração? Paulo é o irmão da oração. Você ficou doente, pede para o Paulo orar. Tem gente que gosta desse reconhecimento. Paulo fala, insignificante. Todos podem gostar disso, Paulo não. Paulo fala, gente, para mim, eu olho para o meu passado e tudo isso é insignificante. Ou tudo isso é perda. É perda. Só que Paulo não fica preso apenas ao passado. Ele olha também para o presente. Ele fala, todas as outras coisas são insignificantes. Não é só a família de onde eu venho é insignificante. Não é só o meu status social que é insignificante. Não é só o meu desempenho religioso que é insignificante. Tudo é insignificante. Tudo eu considero como uma perda. O apóstolo Paulo diz, nada disso tem valor algum para mim. Aliás, essa palavra que o apóstolo Paulo usa para perda é a palavra grega zêmia. Essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma aqui em Filipenses 3, e a outra vez que ela aparece na Bíblia é em Atos 27, quando é o próprio apóstolo Paulo que está no navio indo para Roma para ser julgado, e esse navio está sofrendo com um naufrágio, e o apóstolo Paulo diz, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Essa é a palavra que aparece em Atos, traduzida por prejuízo. Paulo pega tudo aquilo que todo mundo considera como lucro, e ele fala, gente, isso aqui não é lucro, isso aqui é perda, isso aqui não tem valor, isso aqui é completamente insignificante. E alguém diria, por que, Paulo? Por que você considera isso insignificante? E é o que ele diz, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável, ou à suprema grandeza, ou à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo entende o que muitos de nós têm muita dificuldade de entender. Paulo entende que o melhor que poderia acontecer na vida dele não era o candidato dele ganhar a presidência, não era a promoção ter saído, não era o saldo estar positivo na conta, não era conseguir aquela aquisição dos sonhos. Paulo entende que o melhor que poderia ter lhe acontecido foi ter conhecido Jesus. Foi o melhor que lhe aconteceu. Foi o melhor que aconteceu com você também, ter conhecido Jesus? Para Paulo, o melhor, ele começa a pensar da família que eu vim, as coisas que eu fiz, a maneira como as pessoas, a minha reputação. Ele começa a pensar em todas essas coisas, ele fala, mas não dá para comparar tudo isso com o simples fato de ter conhecido Jesus. A família de onde eu venho não é mais importante do que ter conhecido Jesus. As coisas que eu fiz para Deus, algumas das quais Deus nem pediu para mim fazer,
não foi o que mais importante aconteceu na minha vida. O reconhecimento que as pessoas têm a meu respeito não foi nem de perto o que mais importante aconteceu na minha vida. O meu desempenho espiritual, quantas vezes eu li a Bíblia, quantas vezes eu dizimei, quantas vezes eu jejuo, nada disso é o mais importante da minha vida, comparado com conhecer Jesus. O que é o mais importante da sua vida? Qual foi o momento mais importante da sua história? O momento mais importante da minha história foi o dia que eu estava dentro de um Chevette, eu não lembro o ano, mas estava caindo aos pedaços esse Chevette, encostado no metrô Vila Matilde, em São Paulo, e alguém disse para mim: Jesus te ama, morreu pelos seus pecados, e se você entregar sua vida para Jesus, Ele vai ser o seu Salvador eterno e o seu Senhor por toda a sua vida. Esse foi o dia mais importante da minha vida. Isso foi o que mais importante eu tenho para te contar. Se você quiser me pagar um café, e tem que ter pão de queijo junto, e o café sem açúcar, e se você falar assim: Wilson, eu queria conversar com você, por favor, me conta o que de mais importante aconteceu na sua vida. O que mais importante aconteceu na minha vida foi o dia que eu conheci Jesus. Foi o dia que eu entendi que Jesus me aceitou. Não foi eu que aceitei Jesus. O dia que eu entendi que Jesus me aceitou, esse foi o dia mais importante da minha vida. Foi aquilo que de mais importante aconteceu na minha vida. E me parece também que foi o que de mais importante aconteceu na vida de Paulo. Parece que Paulo, ele pega uma balança, a balança da vida, e ele pega e coloca de um lado tudo aquilo que para todo mundo tem valor. Ele coloca de um lado família, ele coloca de um lado reputação, ele coloca de um lado posses, aquisições, reconhecimento, admiração, sonhos, ele coloca tudo de um lado da balança. E do outro lado da balança, ele coloca o fato de ter conhecido Jesus. E ele olha para essa balança da vida dele e ele fala: o lado que mais pesa certamente é o lado onde eu coloco o conhecimento de Cristo. E a balança da sua vida, para que lado pende mais? Para que lado pesa mais? Para o lado daquilo que você deseja, daquilo que você sonha, daquilo que você quer, das suas realizações, ou pela oportunidade de poder conhecer Jesus? Na balança da vida, da sua vida, qual lado pesa mais? Tudo aquilo que todos dão valor? O tudo que todos dão valor? Ou poder conhecer Jesus? Antes de você responder, deixa eu te mostrar a resposta do apóstolo Paulo sobre que lado pesa mais. O apóstolo Paulo diz: eu pensava que todas essas coisas tinham valor. Eu realmente pensava nisso. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E olha só o que ele diz, preste atenção aqui, ó. Por causa dele, por causa de Jesus, deixei todas as coisas de lado. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo. O que você faz com menos que lixo? Que até lixo é reciclável. Até lixo serve para alguma coisa. Paulo fala, considera menos que lixo, em algumas versões talvez como refúgio, ou traduzido como esterco. Paulo fala, tudo aquilo que todo mundo dá valor, para mim é menos do que nada. Comparado com a possibilidade de poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Paulo vai nos ensinar que para conhecer Jesus, algumas coisas têm que ser deixadas de lado. Algumas recusas precisam ser feitas. Algumas abnegações são necessárias para se conhecer Jesus. Paulo diz, olha, eu olho para toda a minha vida e eu não consigo mais dar valor em nada a não ser em Jesus. Todas as outras coisas parecem que se rearranjam, não sei se é essa palavra, elas se reorganizam
debaixo de Jesus. Não é Jesus que tenta se encaixar na minha dinâmica de vida, no meu momento de vida. Não, 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 não. Todas as outras coisas é que se encaixam debaixo de quem é Jesus para mim. De quem é Jesus e aquilo que Ele fez na minha vida. Mas a gente não consegue fazer isso naturalmente. A gente não consegue deixar as coisas de lado para conhecer Cristo naturalmente. Porque para fazer isso, a gente precisa fazer uma coisa antes, apenas uma coisa. Paulo vai nos ensinar o que nós precisamos fazer. Ele diz assim, que nós não podemos mais contar, e é o que ele diz, eu não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei. Paulo, como é que você começou a largar tudo? Simples, eu parei de confiar no meu desempenho, na minha performance, naquilo que eu posso fazer. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Se queremos conhecer Jesus, e esse tem sido nosso tema esse ano, eu quero conhecer a Cristo. Se nós queremos de fato, evidentemente, efetivamente conhecer Jesus, se o real desejo do nosso coração é conhecer a Cristo, é necessário que antes nós devemos abrir mão de ser nosso Salvador pessoal. De nós mesmos queremos ser o nosso Salvador pessoal. Não podemos querer ser o nosso Salvador pessoal. Não podemos querer basear a nossa vida, a nossa fé e esperança naquilo que nós podemos fazer para agradar a Deus ou para diminuir a sua ira sobre nós. Nós temos que chegar a esse ponto de que tudo não é o bastante. Tudo que eu possa fazer para agradar a Deus nunca será o bastante. E eu preciso chegar a esse ponto da vida, e é o momento que todo ser humano um dia vai passar. Talvez você já tenha passado, talvez você não tenha passado, talvez você nem cogitou passar, mas todo dia, todos os seres humanos, pelo menos uma vez na vida, vão ter que se deparar com a decisão mais importante de toda a sua existência. Qual é ela? Se vai confiar naquilo que pode fazer para ser salvo, ou se vai confiar naquilo que Jesus fez para ter sua vida transformada. Todos os seres humanos, um dia, vão ter que responder esta pergunta: aonde está a sua confiança para poder chegar no céu? Alguns dirão e dizem, eu obedeço a Deus e por isso sou aceito por Ele. Deus me aceita por aquilo que eu faço, pela minha obediência. Se eu obedeço a Deus, Deus me abençoa. Se eu obedeço a Deus, Deus me ama. Se eu obedeço a Deus, Deus me levará para o céu. Isso, aliás, é o que todas as religiões ensinam. Absolutamente todas as religiões ensinam. Obedeça a Deus e Deus fará algo por você. Uma ideia de mudança de comportamento. Do que eu paro de fazer para agradar a Deus. De maneira completamente inversa disso, e que só o Evangelho ensina, somente o Evangelho diz isso, é que uma vez que eu sou aceito por Deus, então eu desejo obedecer a Deus. Você entende a diferença disso? A religião diz, obedeça para ser amado. O Evangelho diz, porque você é amado, então obedeça. É o inverso. É uma inversão de valores, não é uma mudança de comportamento. Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Não, um desejo do coração, uma mudança do coração. Deus me ama. E este amor me inspira a viver de uma maneira completamente diferente da que eu estou vivendo. A minha esperança não está naquilo que eu posso fazer por Deus, no meu desempenho espiritual. Não, não, não. A minha esperança está no desempenho de Jesus. O desempenho que Jesus teve, a performance que Jesus teve, de ir até a cruz, morrer pelos meus pecados, morreu no meu lugar, e ressuscitou, e agora eu confio que esse sacrifício de Jesus foi perfeito, foi único, para me conceder salvação. É o que Paulo diz, a minha confiança não está mais no que eu posso fazer, por isso tudo isso é perda, é menos que lixo, porque para mim o que vale é o que Jesus fez por mim na cruz. E é por isso então que Paulo, caminhando para o final da nossa mensagem, é por isso que Paulo vai dizer
Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Preste atenção nessas 3 palavras destacadas. Paulo diz: primeiro, eu quero conhecer a Cristo, eu quero poder dedicar tempo em meditação nas Escrituras, no convívio da comunidade de fé, em adoração, para tentar entender quem é Jesus, para saber o que Ele fez por mim, para poder deixar que essa mensagem internalize em mim. Eu quero conhecer mais de Jesus. Paulo também diz: eu quero experimentar, eu quero ter um relacionamento pessoal com esse Cristo. Esse Cristo que está vivo, Ele tem que se fazer presente na minha vida. Talvez eu não possa vê-lo, mas eu tenho que aprender a percebê-lo, ter a convicção de que Ele está perto. E Paulo ainda vai dizer: eu quero sofrer com Ele. Você já ouviu alguma pessoa falar assim: ai, estou louco para sofrer com Jesus? Não, né? Se a gente mudasse nossa placa e colocasse venha sofrer com Jesus, será que enchia a igreja? Será que você voltava a semana que vem? A partir da semana que vem a gente vai falar só sobre como sofrer com Jesus. O que você acha? Será que eu voltaria para pregar alguma mensagem dessa série nova? Quem sabe? Mas é o que Paulo diz: eu quero sofrer com Jesus. Eu quero entender o que levou Jesus ao sofrimento, à sua morte, que levou Jesus a morrer. E mais, eu quero me engajar na causa de Jesus, na proclamação do Evangelho, no anúncio daquilo que Jesus fez. Certamente Jesus sofre com aqueles que estão indo para o inferno. Eu quero minimizar isso, eu quero anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Para concluir essa mensagem nesta noite, eu pensei em 2 formas que a gente poderia concluir essa mensagem, com 2 perguntas para nós pensarmos e respondermos durante essa semana. O apóstolo Paulo diz: eu não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, não estou aqui pagando de perfeito para vocês, eu não estou dizendo de que já está tudo resolvido na minha vida, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus me conquistou. Paulo diz assim: olha, eu não alcancei isso ainda, eu não conheço Jesus por completo, eu não tive todas as experiências que eu pude ter por Jesus, eu não sofri o suficiente com Jesus, mas uma coisa eu vou fazer: eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu não vou ficar parado onde estou, eu não vou me conformar com uma estabilidade espiritual. Já li a Bíblia uma vez na vida, dou meu dízimo uma vez por mês, falo de Jesus quando alguém me pede: pelo amor de Deus, me fala de Jesus. Não, eu quero continuar, eu quero avançar, eu não quero me conformar com o que aconteceu, com o passado, como quem vive de museu. Antigamente, há X anos atrás, eu falei para tantas pessoas de Jesus, discipulei tantas pessoas, fui em tantos orfanatos, fui em tantos asilos. Isso é passado. Vive de passado museu. Paulo quer viver do presente. E no presente de Paulo, ele está avançando, ele está olhando para frente, ele está pensando quais são os próximos passos que ele pode dar na direção de Jesus. E é por isso que eu preciso perguntar para você nessa noite: o que é que te impede nesta noite de conhecer mais Jesus? O que para você é tão valioso assim que te impede de ter mais contato com Jesus? O que para você vale mais do que conhecer Jesus e que este tudo que é tão precioso para você tem te impedido de conhecer Jesus? Para alguns é a preguiça. A preguiça é valiosa, é tão valiosa que impede muitas pessoas de conhecerem a Jesus. Para outras pessoas é o dinheiro. Dinheiro é mais importante que Jesus. Para algumas pessoas é, porque elas estão pensando no que elas podem acumular e em como podem gastar com seus prazeres. Para algumas pessoas é simplesmente preferências. Ao invés de conhecer Jesus, eu prefiro fazer outras coisas. Mas e para você?
Existe algo nessa noite que te impede de conhecer mais Jesus? De dar o próximo passo no conhecimento de quem é Jesus? O que te impede de dar esse próximo passo e se lançar por completo no relacionamento com Jesus? E mais importante, você estaria hoje disposto a abrir mão disso? Você hoje estaria disposto a abrir mão daquilo que te impede de ter uma intimidade como você nunca antes teve com Jesus? Está disposto a dizer assim: Jesus, olha, até hoje isso aqui me impedia de te conhecer. Minhas tradições, meus pressupostos, a minha religiosidade. E Jesus, nessa noite, eu quero abrir mão de tudo isso para te conhecer. Essa é uma pergunta que eu e você temos que responder essa noite. Precisamos responder nessa noite. O que nos impede de conhecer mais Jesus? Não se sinta sozinho. Você está do lado de alguém que não conhece Jesus tanto quanto poderia conhecer. Verdade? Estou falando alguma mentira? Vocês estão diante de alguém que deveria conhecer Jesus muito mais do que conhece. Então vocês não estão sozinhos nessa. Estamos hoje todos no mesmo barco, todos nós precisamos conhecer mais Jesus. Talvez o que nos diferencia é que cada um tem algum empecilho que nessa noite Deus convida gentilmente a entregar, para que ele possa também se entregar, permitir ser conhecido. E a outra pergunta que eu acho que podemos colocar em prática para praticar essa mensagem amanhã é a seguinte: Paulo diz: não, meus irmãos, eu não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. No que você se concentra, Paulo? Concentro todos os meus esforços em esquecer-me do passado e, olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Olha por alguns instantes para a sua vida, rapidinho, e responda essa pergunta aqui. No que ou aonde você tem concentrado todos os seus esforços? Talvez a gente poderia mudar um pouquinho essa pergunta, né? No que ou aonde você tem concentrado os seus melhores esforços? O que é que fica com o melhor da sua energia? O que é que fica com o melhor dos seus recursos? O que é que fica com o melhor da sua disposição? Você poderia dizer que é Jesus? Se não é, será que vale a pena mesmo dedicar tanto esforço para algo que não vai te fazer conhecer mais Jesus? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você gosta de boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus quer se relacionar de uma forma como nunca antes você se relacionou com Ele. Jesus quer se tornar conhecido para você de uma maneira que você nem imaginou que Ele era. Hoje Jesus te trouxe aqui por um único motivo, um só. E não foi para me ouvir. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele te ama. E que Ele quer se relacionar com você de uma maneira íntima, profunda e sincera. Que Ele quer pegar você no lugar que você está, independente de como é que você esteja, e te levar a um outro nível de relacionamento com Ele. De um novo nível de intimidade, de um novo nível de proximidade com Ele. A pergunta é se você também quer isso. Porque Jesus nunca vai te forçar a caminhar com Ele, a seguir com Ele, se esse não for o desejo do seu coração. Agora deixa eu te falar uma coisa, preste atenção aqui em mim. Se esta noite esse for o desejo do seu coração, conhecer Jesus como nunca antes você conheceu, se prepare para ter as maiores experiências da sua vida com Jesus.
E eu não estou dizendo que, então eu vou ganhar tudo que eu quero. Provavelmente você vai perder mais coisas que te atrapalham de conhecê-lo, para ganhar algo que é muito mais precioso, a própria pessoa de Jesus na sua vida. Esse é o desejo do seu coração? Eu peço que você feche seus olhos e diga para o Senhor Jesus nessa noite, o que é que te impede então de ter mais intimidade com Ele, de conhecê-lo mais profundamente? Diga para Ele, embora Ele já saiba, aonde é que você tem concentrado a maior parte dos seus esforços. Nessa noite, simplesmente diga para Ele: Jesus, eu quero te conhecer como nunca antes eu te conheci em toda a minha vida. Você consegue dizer isso no íntimo do seu coração? Jesus, eu quero te conhecer como nunca antes eu te conheci em toda a minha vida. Eu abro mão, Senhor, de qualquer coisa que esteja me impedindo de te conhecer nesta noite. Me derramo diante de Ti e peço que o Senhor tome conta, tome tudo de mim, Senhor. Que a partir dessa noite, o Senhor seja o meu tudo, a razão do meu viver. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de ouvir essa boa notícia de que o Senhor quer se relacionar com a gente. Obrigado, Senhor, por nos permitir saber que mesmo sendo assim, pobre, pecador, sem ter nada o que te oferecer, o Senhor ainda nos aceita. Obrigado porque o Senhor nos traz aqui nessa noite para nos lembrar de que tudo aquilo que a gente viu ainda não é o bastante. Precisamos de mais, Jesus. Precisamos de mais do Senhor. Precisamos de mais, Senhor. De um relacionamento mais profundo contigo, Pai. De experiências mais marcantes, Senhor. Precisamos que o Senhor nos toque de uma maneira especial, Jesus. Para que não sejamos mais do jeito que somos, para que venhamos a ser do jeito que o Senhor quer que sejamos. Pai, nessa noite faz-nos sair daqui com essa convicção de que somos amados pelo Senhor e de que o Senhor nos espera para juntos darmos o próximo passo numa relação e num caminhar que não tem mais volta, que começa aqui e vai até a eternidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo trabalhem em nosso viver, para que saibamos que somos amados de Deus e que Ele quer se relacionar com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Tenha uma rica semana abençoada. Porque aparece pra gente a opção pagamento de conta, pagamento favorecido, já decorou transferência, mas aí aparecem opções. Entendeu? Qual que é o tipo? Por que eu falo transferência? É pagamento de alguma coisa? Última opção. É que ela não tentou ir com outros, aí quando eu não podia ter que passar por horário. 70 vezes 10.
Hã? Sim. Field não faz final de Você semana. dobra? Bad não faz final de semana. Tá. Bad só se faz Arquibancada. até em 5. Depois desse